Manos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984410010, você manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show, até porque hoje a segurança nos conecta, né? Tenho o prazer de recebê-lo mais uma vez comigo aqui, ele que é comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar aqui de Criciúma, né? O comandante Mário Luiz, tenente-coronel, mestre em Direito, professor na Unesc, na Unisul. Comandante, prazer te receber mais uma vez aqui pra gente bater esse papo. Muito boa tarde, mano. Muito boa tarde a todos os seus nobres e seletos ouvintes. Prazer é meu estar aqui com um nobre amigo mais uma vez. Sempre muito agradável estar nos microfones dessa rádio, sempre muito agradável estar conversando com esse público que lhe ouve todas as tardes. Bom demais, bom demais. Comandante, lhe provoquei pra gente conversar sobre alguns temas, né? E você falou assim, peraí, tem um tema realmente que eu acho muito importante a gente falar, que os nossos índices, né, de combate ao crime no geral aqui na região, Santa Catarina e Criciúma são muito bons. E principalmente o índice que fala dos homicídios. É, claro, nós gostaríamos que não existissem, né? Mas a gente não vive nesse mundo utópico, né, comandante? Pois bem, antes de falar de melhoria na segurança pública, antes de falar de bons índices, é bom que a gente deixe claro que nós falamos em um contexto Brasil. A nossa realidade Criciúma, a nossa realidade Santa Catarina, tendo como métrica o Brasil. Que nós estamos inseridos num contexto Brasil. É evidente, quando eu digo tivemos reduções em tais cifras criminais, alguém vai dizer, mas peraí, eu fui vítima de um crime, fulano, ciclano também o foi? Sim, claro. Nós não chegamos ao estado da arte de chegar à cifra zero. Isso não existe em nenhum tipo de sociedade. Não existe no mundo, acho isso. Existe no mundo. E claro que há países com números muito melhores do que o nosso. Nós não somos a Noruega, a Finlândia, a Suécia, não somos a Escandinávia. Então temos que trabalhar quando nós tomamos como referência, analisamos Criciúma, temos que analisar a referência Brasil. E num contexto Brasil, Santa Catarina, o estado de Santa Catarina vem se destacando nos últimos anos em matéria de segurança pública. E isso é muito relevante porque você estar em um estado seguro, a segurança de um estado, de uma cidade, isso traz a reboque uma série de outras consequências positivas. A economia, por exemplo. A economia, ela é motivada, os investimentos econômicos são motivados também pelo fator segurança. O empresário e investidor, ele tendo duas opções. Eu tenho um local seguro e um inseguro para estabelecer um comércio, uma indústria, uma empresa. É óbvio, é evidente que ele vai optar por um local seguro. Então a segurança, ela traz a reboque vários outros fatores sociais, econômicos, culturais, e isso reflete para a boa vida, para a vida do cidadão. Ô, comandante, só completando, acho que podemos usar um exemplo nosso aqui, muito claro, que é o Balneário Rincão. Balneário Rincão, se a gente traçar uma história do Rincão, a gente que viveu invernos no Rincão, né? Não os verões, os invernos, que daí a gente contava o Rincão pelo inverno. Chegou uma época que nós não íamos mais no inverno pro Rincão, porque não tinha mais segurança. E olha o que o Rincão se transformou agora. O Rincão fica bastante evidente, uma cidade pequena, que é o Balneário Rincão, que quando houve a mudança da qualidade de segurança daquela cidade, melhorou a qualidade da cidade, a qualidade de vida da cidade. Isso puxa investidores, isso traz investidores. E existe uma fala de que a segurança pública, a ocupação de ambientes no que tange a segurança pública, ela é um ciclo vicioso, onde há marginais, criminosos, pessoas de bem não vão. Tá. E aquilo vai ocupando, aquele ambiente cada vez mais vai sendo ocupado por criminosos e menos pessoas de bem passam a frequentar. Isso vai se avolumando. Vai se avolumando em progressão geométrica. Tá. E o inverso também é verdadeiro, por isso que é um ciclo vicioso. Onde sai o marginal, passa a ser frequentado por pessoas de bem, o marginal não se sente à vontade de estar naquele ambiente, mais pessoas de bem passam a frequentar, menos criminosos passam a atuar. E aquele eventual criminoso que queira inserir-se nesse ambiente para praticar um crime, um furto, um roubo ou crime que o valha,
tendo órgãos de segurança, consigo extirpá-lo de lá, eu consigo manter aquele ambiente saudável. Agora, quando o senhor fala sobre isso, sobre a segurança, o quanto segurança é uma sensação e quanto ela é uma realidade? Vocês estudam isso na PM, a construção da sensação da segurança? Sim, existe uma relação entre segurança como algo concreto e segurança ainda como algo abstrato. Alguns falam em sensação de segurança, outros preferem sentimento de segurança, são algo bastante parecido. Há uma distinção, se nós formos levar para uma questão mais tecnicista, mas de grosso modo, um é algo concreto, o outro é algo abstrato. Segurança em algo concreto é você realmente não ser vítima do crime. Sentir-se seguro, isso está mais relacionado com a nossa atuação enquanto polícia ostensiva. De você ter a sensação de que está sendo protegido pelo Estado. E esse é um grande desafio nosso enquanto gestão de polícia ostensiva, de deixar o cidadão seguro com a nossa atuação repressiva, abordando o marginal, prendendo o marginal, tirando o criminoso das ruas. Isso é segurança ao concreto, mas também sentir-se seguro, sentir-se acolhido pelo Estado polícia. A presença policial, ela produz muito o sentimento, a sensação de estar sendo seguro. Isso é um desafio. Quando nós colocamos, por exemplo, hoje nós temos aqui em Criciúma, durante todo o período diurno, do início da manhã ao final da tarde, o período que o comércio está aberto, a área comercial da cidade, nós temos policiais com bicicletas rodando pela cidade. Bike patrulha. Bicicleta é normal? Bicicleta mesmo. E por que isso? Isso essa modalidade de policiamento, ela é muito versátil e ela consegue transitar por vários ambientes comerciais durante o dia. Aquilo dá uma sensação para o comerciante, para o usuário, para o cliente, de que o Estado polícia está presente naquele ambiente. Tá ali, né? Produz segurança. É versátil, a versatilidade da bicicleta. Tá. Agora, isso é uma pergunta, curiosidade. Isso não vira chacota? Porque eu já vi algumas coisas da polícia virarem chacota. O pessoal no cavalo, sabe assim, o pessoal sempre tem o cara que fala mal. Mas 2 pontos a ser levado em consideração. Quando nós colocamos, primeiro que a nossa atuação, ela procura ser versátil e ter várias especialidades para fins determinados. A cavalaria, ela tem um fim determinado. O policiamento com cães tem um fim determinado. O policiamento com bicicletas tem um fim determinado. E esses policiais que estão lá, eles são extremamente capacitados para atuar com isso. Aquele policial que está com uma bicicleta, que eu acabei de falar, ele sabe utilizar a bicicleta como instrumento de defesa e como instrumento de ataque. Entendi. Esses nossos policiais, eles foram capacitados para atuar com bicicletas, e saber utilizar aquele equipamento, aquele que para nós é um instrumento de lazer ou de atividade física, como instrumento para imobilizar um marginal, utilizar a própria bicicleta para se defender ou para imobilizar o criminoso. Então, eu costumo dizer que nós nos firmamos pela nossa competência daquilo que nós fizemos. Então, não seria qualquer tipo de fala não elogiosa, vamos assim dizer, ela facilmente seria rebatida pela capacidade daquele policial. Sabe por que eu falo isso? Porque a gente citou o Rincão, a gente vê os policiais nos quadriciclos no Rincão. E, a gente olha para aquilo, parece meio SOS Malibu, né? Você parece estar vendo filme americano. É um negócio bacana isso. Isso, mas essa é a proposta mesmo. Essa é legal, e veja, é uma proposta de polícia de proximidade com a comunidade. Eu consigo estar com um quadriciclo rodando toda a orla, aquela orla extensa que o Balneário Rincão tem mais de 7 quilômetros entre uma plataforma e outra, que é onde há pessoas, está transitando com quadriciclos. A ciclovia do Balneário Rincão é policiada com bicicletas, é muito mais fácil com bicicletas do que com veículos. E essas medidas, essa criatividade policial é que faz hoje a gente ter uma segurança pública com números que eu divulguei até agora há pouco e lhe encaminhei, que faz com que sejamos um estado seguro, uma cidade segura. O senhor falou dos números, né? Então vamos lá. 10 homicídios em Criciúma em 2024. Isso corresponde a 4,1 mortes para cada 100 mil habitantes. A média do Brasil é de 20 mortes, em Santa Catarina é de 9 mortes, ou seja, a gente não chegou a 50% do número catarinense. É isso, olha só, esse dado é muito interessante, e nós catarinenses temos que estar orgulhosos, e nós criciumenses também orgulhosos. Vejam só, hoje uma cifra que é utilizada
um parâmetro que é utilizado para medir, para aferir a segurança de uma região, de uma cidade, de um estado, do país, é o número de homicídios. É um crime bárbaro, onde alguém tolhe a vida de outro. Isso é levado em consideração para analisar o nível de segurança. E até primeiro pela violência do crime, que é o homicídio, e segundo porque o homicídio, o número de cifra negra é muito pequeno. Raros são os homicídios que não são noticiados. Então esse é o parâmetro utilizado. E quem faz isso, nós temos algumas agências brasileiras que fazem essa aferição, mas a mais conceituada é o IPEA. O IPEA é um instituto vinculado ao Ministério do Planejamento, é um instituto público. E o IPEA divulga anualmente o Atlas da Violência. E ali faz um estudo, e isso tá publicado na internet, quem quiser pode procurar, pode achar na internet, vai achar com muita facilidade. Atlas da Violência, e lá tem vários dados com métricas, é bem didático, inclusive, o Atlas da Violência. Ele foi um documento criado para o acesso público. Peguei ele aqui, relatório dos municípios brasileiros. Isso mesmo, isso é anual. E durante os últimos anos, o Brasil vem ocupando toda a federação vem tendo, em média, 20 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. Isso nos últimos anos, esse foi o índice Brasil. 20 mortes para cada 100 mil habitantes. Já teve anos de ser um pouco mais, 21, 22, outros anos 19, mas como média 20, alguma coisa, vamos assim dizer. É um número significativo. Santa Catarina, aí vem o que eu digo que nós catarinenses devemos estar orgulhosos. Santa Catarina já vem ocupando a primeira posição como estado mais seguro do país em algumas oportunidades. A média catarinense é a metade disso. Brasil, 20 mortes para cada 100 mil habitantes. Santa Catarina tem, em média, 9 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. É um número bastante significativo. Só para você, mano, e os nossos ouvintes terem noção, Santa Catarina tem o menor índice, 9 mortes para cada 100 mil habitantes. E o estado mais violento, ou pelo menos o estado que tem o maior índice, 46 mortes para cada 100 mil habitantes. Você pode dizer que ele é o mais violento? Sim. Não, que é pelo dado, né? Pelo dado ele é mais violento. Mais violento, e é um dado objetivo, né? É o que? Rio de Janeiro? O que é? Não, muitos me perguntam isso, mano. É Rio de Janeiro? É o Rio de Janeiro? Não é o Rio de Janeiro. É o estado da Bahia. Caramba. Bahia, 46 mortes, 46, 47, vem oscilando há alguns anos, né? Mas nessa média de 46, alguma coisa. É que o Rio faz mais propaganda, né? Também, chama mais atenção. O Rio tem uma outra peculiaridade no que tange a criminalidade. Tem outra peculiaridade, que são as comunidades dominadas por facções criminosas. É um outro contexto. Talvez não tenha um número de letalidade e violência tão grande, mas existem outros fatores que fazem com que aquela cidade, não o estado, aquela cidade, que o problema do Rio de Janeiro não é o estado do Rio, é a cidade do Rio de Janeiro. Aquela cidade tem uma condição de violência muito grande. Se a gente pegar uma comunidade com 600 mil habitantes, a gente está falando da nossa região. Sim, então é um outro contexto. O Complexo da Penha tem 200 mil habitantes. O Complexo da Penha é maior que o Sul, mais de 200 mil. Tá louco. Então, mas só que lá existe um outro componente que faz com que aquela cidade seja muito violenta. Qual seja o componente? O componente do domínio das facções cariocas naquela região favelizada, naquelas comunidades. Então lá talvez não, certamente, o número de homicídios é menor, até em virtude do controle que as facções fazem nessas comunidades, o domínio paraestatal naquele ambiente, que faz com que o número de letalidade seja menor, seja menos divulgado também, o número de cifra negra é maior. Você não sabe então, também, né? É um outro componente. Na minha perspectiva, o Rio de Janeiro é a cidade mais violenta do Brasil. Mas em dados concretos de homicídios, o estado da Bahia hoje ostenta 46 mortes. E nesse contexto, só para complementar, e o que nós, Criciúma, qual o nosso contexto, Criciúma, nós estamos? Criciúma com uma população de 215, 220, no último censo foi em 214 mil. Nós tivemos em 2023 e 2024, 10 homicídios. 10 homicídios para uma população de 220 aproximadamente, dá 4,6 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. Então nós temos a metade do que o estado mais seguro do país tem. Você tá falando sobre números, segurança. A gente viu uma série, eu e minha esposa, recentemente. Agora eu não me lembro se ela é sueca, noruega.
tá lá em cima a Escandinávia. Tá lá, e eu não sei se você viu sobre o segundo crime que abalou aquele país, que é a morte de um menino e uma faca. Você não viu isso aí? Não, cara, não vi. Eu vou eu não lembro o nome aqui. Eu comentei com o Dino sobre essa série no programa, e ela demorou 18 anos. Esse crime demorou 18 anos para ser solucionado. E aí ele mostra por que demorou tanto, e tem a ajuda do DNA. Cara, é um negócio alucinante. Eu vou te indicar isso aqui, é muito bom. É uma história real, né, que fala sobre isso. E fala principalmente da persistência de um investigador que não parou de investigar o crime. Quando o mundo inteiro dizia para ele, chega, ele conseguiu, sabe assim? Então é um negócio muito... Aí, claro, aí mostra a pessoalidade dele, ele se envolvendo emocionalmente já com aquilo tudo, né? Nós temos que tomar bem interessante quando a gente analisa, vê esses filmes, séries desses países, não só dos países europeus, mas principalmente dessa região aí que pontuasse, os países nórdicos, Finlândia, Suécia, Dinamarca, porque lá nós estamos falando dos maiores IDHs do mundo, do menor índice de mortes do mundo. Então é uma realidade muito díspare da nossa, distante da nossa. Então a nossa condição, eu sempre ressalto isso. Mas falam que Santa Catarina é segura, Criciúma é segura, mas nós ainda temos crimes. Sim, é claro que temos, é evidente que temos. Ninguém está aqui a dizer, nem querendo ser demagogo ao ponto de dizer que chegamos a nos tornarmos a Islândia. Claro que não. A Islândia é o país mais seguro do mundo? Aquela região, né? Aquela região nórdica, Finlândia, Islândia, Suécia, ostentam dos melhores índices, Dinamarca. Agora, tem uma série também, acho que é As Piores Prisões do Mundo, não sei se você já viu. Não vi. Cara, comandante, é alucinante. O protagonista lá, ele passou 12 anos preso por um crime que ele não cometeu, e ele entra nas prisões, ele fica uma semana como um detento normal. A gente sabe, claro que não é, né? Prisões de segurança máxima no mundo todo, mas a gente vê coisa, comandante, que não tem noção. Tem mundos dentro de prisões que são alucinantes. Sim, paralelos. É um universo paralelo. O ambiente carcerário é um universo paralelo, um mundo paralelo. No Brasil já é, né? Sim, evidente que aí repito, não falando bem, deixando um grande abraço aí para meus colegas da Polícia Penal. O sistema carcerário catarinense também é um sistema carcerário muito bom. Sistema de referência. É um sistema carcerário em que o preso trabalha, o preso ele recebe, o preso ele é remunerado. Aqui em Santa Catarina ele trabalha, o trabalho dá a ele uma profissionalização, e além da profissionalização ele recebe valores que ele pode entregar para a família, ou ele fazer a lei fala em pecúrio, que seria uma poupança para ele para quando sair de lá. Então tem uma condição muito boa. Quem já teve a oportunidade em adentrar em unidades prisionais aqui de Santa Catarina, são unidades, entre aspas, né, unidades boas e higiênicas, que tem uma condição que garante a dignidade da pessoa humana do preso. Nós temos outras unidades prisionais a nível de Brasil que são terríveis. Podemos ir para nossos vizinhos aqui no Rio Grande do Sul, que tem unidades prisionais muito mais catastróficas do que as nossas aqui. Agora me diz uma coisa, você está falando sobre segurança, sobre a sensação. Tem 2 abraços para você aqui. Mano, bom abraço, mano, boa tarde, manda um abraço, Marcelo tá mandando um abraço, comandante. Mano, pergunta, comandante, quanto precisamos nos preocupar aqui na região sobre o perigo, isso aqui é legal, tá? Sobre o perigo de fazer gestos com as mãos dentro das questões das facções. Isso tomou conta do Brasil nos últimos meses, no verão aí, os símbolos, né, com as mãos. Certo, vamos lá. Hoje um grande problema a nível de Brasil são as facções criminosas. Isso não tenho dúvida nenhuma que as facções criminosas elas têm uma atuação muito intensa a nível de Brasil. E eu não vou dar nome aos bois aqui, até para não dar palanque para facções criminosas. Então não vou tá enaltecendo aqui nem fazendo menção a elas. E nós temos aqui em Santa Catarina, sim, temos facções, mas não temos, e a pergunta do ouvinte é bem peculiar, nós não temos facções com esse nível de atuação violenta como essas que nós vimos em alguns locais aí do Brasil. Nós temos outros estados, eu vou citar 2 principais, Rio de Janeiro e São Paulo, que a atuação das facções criminosas são muito grandes. E temos aqui o nosso vizinho, Rio Grande do Sul, que tem, principalmente a cidade de Porto Alegre, que tem uma atuação muito grande de várias facções criminosas. Nós aqui em Santa Catarina temos também, não vou ser
demagogo e nem mentiroso dizer que não temos, mas não ao ponto dessa preocupação de... Existem alguns gestos que também não vou utilizar esse espaço para dizer como funciona. Existem alguns gestos que são simbólicos das facções e algumas querendo, talvez não a própria facção, mas alguns integrantes da facção querendo ocupar um espaço de mídia, de palco dentro delas, utilizam de violência quando entendem que um cidadão qualquer comum, né? Está fazendo um gesto enaltecendo outra facção. Mas respondendo de forma bem objetiva, e a pergunta é bastante pertinente, não é isso, não é uma preocupação que nós temos. Não é uma preocupação que o cidadão deve ter. Nós, polícias, temos que ter uma preocupação, e temos uma preocupação muito intensa com a atuação das facções. Nosso serviço eu vou falar pela Polícia Militar, né? O nosso serviço de inteligência monitora isso diuturnamente. Os nossos policiais de ruas, e aí eu deixo os nossos policiais de rua acompanham lá em loco a atuação desses criminosos. Nós temos isso aí, todos eles tabulados, quem é vinculado a qual facção, mora onde, o que faz. Eu posso deixar aí ao nosso ouvinte, deixo ele tranquilo que nós, enquanto corporação, estamos acompanhando isso diuturnamente. E aí aproveito para deixar aqui o meu grande abraço, minha continência muito vibrante a cada um dos policiais militares, e vou deixar meu abraço aqui aos policiais militares do 9º Batalhão, que entregam aí a sua vida diuturnamente para garantir que esses marginais não venham a atentar contra a vida de cidadãos de bem. Bom demais. A Cida Freitas está mandando um abraço para você, está dizendo parabéns aos policiais guerreiros. Bom, comandante, eu sempre agradeço a você, porque sempre que eu preciso da polícia, né, e muitas vezes não é o mano da rádio, né, é o cidadão Alessandro que liga para a polícia, e eu sempre faço isso. É uma coisa que eu falo para os meus amigos. Às vezes a gente acaba não ligando, comandante, pro 190, porque acha que é uma besteira, né? E eu sempre falo, cara, a gente tem que ligar, né? Liga, se a gente desconfiar de alguma coisa, liga, porque a resposta sempre é muito rápida aqui na região. Sim, certamente. O 190 é a porta do cidadão que está em situação de crise, de emergência, para com o Estado. Em regra, a primeira porta. Nós temos vários entes de Estado que promovem, nós enquanto Estado, né? Eu falo enquanto Estado, nós temos como obrigação proteger os direitos humanos do cidadão, os direitos fundamentais do cidadão. Todo o Estado, todos os braços do Estado, desde saúde, educação, segurança, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, Militar, Polícia Penal, todos, governo de modo geral, nós temos como missão precípua garantir e promover os direitos humanos, direitos fundamentais do cidadão. E eu ouso dizer que a Polícia Militar é o primeiro órgão de Estado, muitas das vezes, a proteger os direitos humanos. Quando um cidadão está em uma situação calamitosa, o primeiro órgão que ele vai procurar é a Polícia Militar, a primeira resposta, para garantir os seus direitos humanos, para proteger os seus direitos humanos. Claro, vários outros órgãos depois atuam. Quando uma mulher está sendo violentada, agredida pelo seu cônjuge, pelo seu marido, primeiro a garantir proteção a ela vai ser a Polícia Militar. Uma criança que foi abusada, o primeiro órgão a prestar assistência vai ser a Polícia Militar. Depois outros órgãos entram em rede para atuar, mas o nosso soldado, o nosso policial que está lá na ponta é o primeiro promotor dos direitos fundamentais, o primeiro promotor dos direitos humanos. Vamos falar disso na volta. Comandante Mário Luiz, Tenente Coronel da Polícia Militar de Santa Catarina, comigo aqui, comandante do 9º Batalhão, mestre em Direito, professor. A gente já volta aqui no Manos Radio Show. Hoje a segurança nos conecta. E o comandante gosta de Iron Maiden, tá? Então vou vir com a camiseta em homenagem a ele. Voltamos, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984-410010. Manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Humanos Radio Show. E hoje eu tenho o prazer de receber ele que é comandante do 9º Batalhão, né? Um amigo já, um grande amigo, comandante Mário Luiz, Tenente Coronel da Polícia Militar de Santa Catarina, ele que é mestre em Direito, professor, né? Você é mais professor ou mais policial, comandante? Agora, consegue separar bem? Sim, com muita facilidade. Muito mais policial. Policial acho que é sempre, não tem jeito. Sim. Policial não dá pra desligar, né? Professor, é um momento muito bom de estar lá na universidade, eu gosto muito da universidade, até deixo aqui registrado um grande abraço aos meus alunos e colegas de magistério da universidade, um grande abraço ao pessoal do curso de Direito.
E só que é um momento específico do dia, né? É diferente, né? A corporação não dá para desligar 24 horas. Tá bom demais. Olha só, nós estamos falando sobre números, homicídios, né? E eu sei que os números de furto aqui também são muito bons na região. Quer dizer, quando a gente fala bom, poxa, é até difícil a minha fala, com verdade, como se dizer, pô, o número de roubos bom seria aqui é zero, bom. né? Bom seria zero, mas tudo bem, vamos lá. Mano, nós temos dentro da corporação o que nós chamamos da terceira seção do Estado-Maior. A terceira seção é uma seção que trabalha com planejamento de operações, é a seção de planejamento de operações. E as nossas operações de planejamento, eles não são feitos de forma não técnica. A técnica, ela tem um tecnicismo e tem uma base científica por trás disso. E uma das bases nossas são os números, é a mancha criminal. Então nós estamos periodicamente analisando os números de crime, o local onde o crime mais acontece, enfim, uma série de métricas são utilizadas pelo pessoal da terceira seção para nós estabelecermos o nosso policiamento. E isso nós estamos sempre fazendo estatísticas, aumentamos, reduzimos os números de crimes, aumentou nesse bairro, diminuiu, e aqui nós vamos alocando nossos recursos. E agora, final do ano, é o momento de fazer o corte, de fazermos uma métrica do ano todo. Nós vamos fazendo métrica semanal, mensal, trimestral, semestral, e o ano aí é um espaço de tempo relativamente grande, nós conseguimos ter uma noção de como está a cidade. E alguns dados que são muito favoráveis para nós, o número de homicídios, que eu já pontuei para os senhores. E também dentro de homicídios aqui deixo mais um registro, nós estamos há mais de 100 dias sem mortes em Criciúma. Mais de 100 dias sem uma morte violenta em Criciúma, isso é bastante gratificante para todos nós, enquanto cidadãos, não enquanto policial. E outro número que nós tivemos uma sensível redução foi o número de roubos. E o roubo é um crime que nós temos a nossa atenção sempre muito voltadas a ele. O roubo é aquele crime, até falando de forma técnica, né? Às vezes o senso comum confunde furto com roubo. Furto é aquele crime onde o sujeito, o marginal, ele subtrai algo de forma às escondidas, de forma furtiva, sem emprego de violência ou grave ameaça. O roubo tem a subtração, mas há o emprego de violência ou grave ameaça. Agressão física, violência ou a grave ameaça, muitas das vezes através de uma arma de fogo, uma arma branca. Então o roubo é um crime mais grave, evidentemente que é um crime mais grave, até pela condição de submissão em que é colocada a vítima. A vítima é agredida ou fica na ponta, na mira de um revólver, de uma arma de fogo. Ela é colocada numa situação de submissão muito grande e uma situação de risco muito grande. Então o roubo é um crime que nós voltamos as nossas energias sempre para reduzir. E tivemos a grata satisfação de chegar ao final de 2024 e constatarmos uma redução de 37% no número de roubos em relação a 2023. Isso é uma redução muito expressiva e nos deixa muito felizes e orgulhosos. Inclusive aqui mais uma vez eu vou deixar aqui meus cumprimentos aos policiais militares do 9º Batalhão, que são os grandes protagonistas dessa redução, além de outros agentes, além de outras polícias, Polícia Civil, Polícia Penal, outros que colaboram, que são também protagonistas, mas deixo aqui registrado aos meus subordinados pela dedicação para conseguir chegar a esse resultado. Então isso entrega para a comunidade uma condição de segurança muito boa. Em 2023 nós tivemos um período em que nós tivemos uma onda de roubos na cidade, e roubos a farmácia, supermercado, postos de combustíveis. Isso causa uma sensação de insegurança muito grande, uma insegurança em concreto, mas uma sensação muito grande. Nós tivemos aí a grata satisfação de conseguir a prisão de vários criminosos, vários desses agentes, tirar armas de circulação, tirar esses criminosos de circulação. O Ministério Público, de forma muito técnica também, fazendo o seu papel junto nessa persecução judicial, o Poder Judiciário aplicando a lei ao caso concreto e mantendo esse criminoso preso. Então esses agentes, sim, de forma concatenada, fazem com que nós tenhamos uma redução exponencial, como foi essa, no número de roubos. Agora, mas a gente vê, comandante, você está falando, por exemplo, do Ministério Público atuando, só que muitas vezes a gente vê a polícia prendendo e o marginal sendo solto. E aí a população lá não entende isso, comandante. Não passa na cabeça do cidadão normal porque isso acontece. Certo. Eu vou, para chegar nisso aí, eu vou fazer uma pequena introdução. Hoje um crime que incomoda muito a sociedade e nós enquanto segurança é o crime de furto.
Furto, aquele que o sujeito vai lá e subtrai o material na madrugada, arrebenta um portão para levar levar o próprio portão, para levar uma lixeira, levar uma bicicleta, um bujão de gás, arromba um estabelecimento comercial para levar meia dúzia de roupa, de camisetas, de boné, e causa um dano tremendo, e o dano por vezes é maior do que a própria res furtiva. Pois bem, e o furto nós temos severa dificuldade em reduzir. Nós temos uma redução, conseguimos diminuir, e nós temos uma redução significativa, mas ainda assim é uma cifra alta. E por que disso, mano? Eu não tenho dúvida que o problema do furto ser uma reiteração, ser uma constante, é a impunidade do criminoso. Nós estamos prendendo esse sujeito ladrão, esse furtador, vamos assim dizer, furtador entre aspas, né? O ladrão, aquele que pratica furto, reiteradas vezes. Reiteradas vezes o sujeito é preso. Ele é preso 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes e ele se mantém nas ruas. Isso, a impunidade desse sujeito, a impunidade desse cidadão é a mola propulsora da reiteração. Nós estamos prendendo o cara com N vezes. Eu vou contar um caso até bem interessante. Agora, meio-dia, exatamente antes de vir hoje, alguns instantes. Eu estava almoçando com dois policiais militares que trabalham comigo. Posso mandar um abraço para eles, um grande abraço. Eles estão de serviço hoje. Soldado Jonatas e soldado R. Rodrigues. Um grande abraço, minha continência, senhores. Estava conversando com eles. Eles trabalham no setor da Próspera. E lá na Próspera, eles me narram: coronel, tem um sujeito aqui que ele tá incomodando, ele já praticou N furtos e é um atrás do outro, e isso é o ladrãozinho aqui da região. A região aqui da Grande Próspera. Tá, quem é esse sujeito? E eles, nós já prendemos ele algumas vezes, assim, tá, mas qual é a condição deles? Vamos dar uma olhada aqui nos sistemas informatizados. E eles mostraram, esse sujeito, ele tem 38 passagens por furto. Furto e outros crimes, mas a grande maioria por furto. É muita coisa. É muita coisa. Esse sujeito, ele foi preso, é isso, eles foram protagonistas desse evento. Ele, numa sexta-feira, ele estava com monitoração eletrônica, tornozeleira eletrônica. Na sexta-feira, ele rompeu a tornozeleira eletrônica. A tornozeleira que o criminoso ali utiliza, o condenado utiliza. O condenado não, aquele que está respondendo um processo criminal. Ele rompeu a tornozeleira. No sábado, ele tentou furtar a Caixa Econômica Federal. Na segunda-feira, ele tentou furtar novamente e foi preso. Caramba. Ou seja, ele é um contumaz, ladrão. É um contumaz. E eu fazendo agora tem uma ladrão análise profissional. Ladrão profissional. Então, é a profissão, né? Mas eu faço até uma análise agora até mais sociológica disso, talvez cultural. Esse sujeito, ele já tem a convicção de que ele pode fazer isso. Se a gente fazer uma análise assim, afastando-se do caso concreto e fazendo uma análise mais emocional desse sujeito, ele entendeu que ele pode fazer isso, que já é um direito, porque se ele conseguiu furtar 38 passagens, multiplica isso por 3 ou por 4, porque isso são as vezes que o Estado chegou até ele. Fora que não chegou. Que é uma grande maioria. Então esse é o grande problema, sem sombra de dúvidas. E, mano, qual é o culpado disso? Eu não vou dizer quem é o culpado, eu vou dizer que a culpa não é nossa. Nós, enquanto polícia militar, essa conta não é nossa. Porque se o nosso policial tá prendendo ele, esses dois policiais que eu citei, prendeu o sujeito em 2 serviços seguidos. 2 momentos diferentes. A culpa já não é da polícia militar. Se ele foi preso 10 vezes... Estamos aqui na mesma ronda? Na mesma turma, mesmo espaço territorial, não foi no mesmo dia. Tá aí também no mesmo dia. Deixa ser a sacanagem, mas não é incomum também. Acontece? Acontece. Então essa conta não é nossa. Eu não vou dizer que a culpa também seja dos órgãos de persecução criminal. Polícia Civil, Ministério Público, principalmente Ministério Público e Poder Judiciário, que por vezes estão amarrados por uma legislação criminal extremamente benevolente. O magistrado se depara com esse sujeito preso e não consegue segurar esse cara preso porque nós temos uma legislação penal que ela é bizarra. A nossa legislação penal, ela está sendo construída e ela está cada vez mais sendo construída para que esse tipo de criminoso ele não se mantenha preso. O pequeno furto ele não seja punido pela legislação criminal. E isso causa evidentemente uma reiteração criminal. Mas a gente viu o exemplo da Califórnia lá. Justamente, esse que eu ia citar. Tu tá maluco? A Califórnia dentro dos Estados Unidos sempre foi muito progressista, né? Os norte-americanos, é interessante, porque os Estados Unidos, a gente fala, mas os Estados Unidos é referência em matéria criminal frente ao Brasil, é um estado muito mais punitivo que nós. Não é assim. Porque nos Estados Unidos, eles têm uma
um pacto federativo diferente do nosso. Então lá a legislação criminal, a legislação penal, ela é dos estados, não é da União. Tipo, nós Brasil, a legislação é toda centralizada na União. Na minha perspectiva, isso é uma bizarrice. Brasil, enfim, mas é uma crítica pessoal, não como policial, mas como alguém que estuda um pouquinho a formação de estados. Nós, Brasil, ser centralizado na União é uma bizarrice, porque nós temos Brasis, né? Santa Catarina é muito diferente de outros estados. Então nós deveríamos ter uma distribuição legislativa diferente. Isso de vários aspectos. Tanto o direito criminal, o direito tributário, por exemplo, na divisão de tributos. Santa Catarina é aqueles. Eu costumo dizer que Santa Catarina é aquele cara que vai no churrasco e leva Heineken, mas tem que tomar Belco. Então essa a nossa realidade. Quando toma, né? Quando toma. Então, vários pontos a gente sai perdendo. E os norte-americanos, a legislação ela é estadual. Então nós temos estados tipo o Texas, aí sim, a legislação criminal é muito severa. Mas nós temos a Califórnia. A Califórnia é altamente progressista em matéria disso e tiveram a genial ideia de, entre aspas, legalizar ou permitir o pequeno furto. Não, pequeno furto até $950. Que não é tão pequeno assim, né? Peraí, cara. Aconteceu o óbvio, o caos. E nós estamos caminhando algo próximo a isso. Comandante, eu não consigo entender como é que alguém senta numa mesa e entende que isso é inteligente de alguma maneira. Eu também não consigo. Não passa, É muito romantismo. Mas é claro que se você ficar nos bancos acadêmicos e ficar devaneando sobre isso, parece que isso funciona bem mesmo. Tem uma característica. Tem uma razão de ser academicamente falando, sim, mas pragmaticamente não. Pragmaticamente isso aí não tem resultado nenhum. Na verdade tem um resultado do caos. E a nossa legislação criminal Brasil, ela vem caminhando a passos largos para algo parecido com isso. Algo muito parecido com isso. E repito, na culpa desse cenário de aumento da criminalidade não são das instituições. Eu vou aqui agora fazer uma defesa das polícias, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, que fazem o seu, que cumprem a lei. A lei é dura lex e lex, né? A lei é dura, mas a lei tem que ser cumprida. E a lei, ela cada vez mais está impingindo essa dinâmica de que o pequeno delinquente não deve ser sancionado. E isso gera a impunidade, e a impunidade gera a reincidência. Isso é básico. E a reincidência muitas vezes ela começa a progredir, né? Ele vai aumentando. Mas aí eu faço um parênteses, porque o ouvinte pode estar perguntando, mas peraí, coronel, por que o roubo há uma redução? Por que o roubo reduz e o furto não? Claro, porque como o roubo é um crime mais grave e tem ainda uma sanção penal maior, a legislação ainda mantém esse criminoso preso. Então, aquele crime que tem violência, tem grave ameaça, que no caso é o roubo, a extorsão, crimes mais graves, há uma sanção maior e a legislação ainda permite que ele fique preso. O furto não. O furto, o tráfico de drogas, cada vez mais a legislação está caminhando, friso, tráfico também, cada vez mais está caminhando para que esse sujeito fique solto. O tráfico também, ele caminha a passos largos para a não sancionamento daquele sujeito que praticou um, entre aspas, pequeno e primeiro tráfico. A gente tem um caso de sujeito condenado por tráfico de drogas que é condenado a prestar serviço à comunidade, vai prestar serviço lá na escola, lá fazer... O traficante vai pra escola. Beira bizarrice, é verdade. Mas isso é o cenário que nós hoje vivenciamos. Agora, a partir desse princípio, o que eu, cidadão, né, que tenho medo desse furto, o que eu posso fazer? Eu vou viver numa cadeia, comandante? Vou gradear minha casa inteira? A gente eu faço as reflexões, essa provocação, porque a sociedade tem que se acordar dessa necessidade de um endurecimento da legislação penal. Isso é básico. É básico para um país sério no combate à criminalidade, o endurecimento da legislação penal. É mínimo. Existem outras medidas? Sim, é possível outras medidas. Vamos ter uma medida mais humanitária, então, porque talvez alguém está ouvindo aí, esses ouvintes, o coronel aí quer prender todo mundo, quer deixar todo mundo preso. Não, tudo bem, vamos então, eu faço outras sugestões. Alguém pode estar dizendo assim, mas esse sujeito ele tá praticando crime porque é dependente químico e ele está utilizando da droga, ele realiza furtos para sustentar o seu vício. Tudo bem, pode ser. Então esse sujeito tem que ser tratado por outra pasta de Estado. Não é com segurança pública. Esse sujeito ele tem que ser tratado pelo social, ele tem que ser desintoxicado. O Estado tem que tirar ele das ruas, isso não é com a gente.
Tem que tirar ele das ruas e interná-lo, passar por um processo de desintoxicação para que ele possa ser reinserido em um mercado. Mas não existe uma legislação para isso no Brasil. Hoje a gente está, até Criciúma está com uma boa toada nesse sentido. A assistência social tá capitaneando boas ideias nesse sentido de buscar tirar esses sujeitos das ruas e levar para tratamento para desintoxicá-lo. Eu vejo hoje que Criciúma tá com boas... O Vaguinho falou que vai ser uma bandeira que ele quer levantar pelos próximos 4 anos dele, hein? Isso. Eu vi essa fala dele, conversamos algumas vezes sobre isso. Isso de fato uma boa e necessária. Agora a Polícia Militar com certeza vai ser um braço dessa atuação. Vai estar junto da cidade. Sim, certamente. Tudo que está relacionado à segurança pública, a gente está... Na verdade, tudo esbarra na segurança, né, comandante? Quer dizer, tudo vai refletir na segurança? Pois é, mas aí você falou um ponto muito importante. Tudo esbarra na segurança, só que nem tudo é conta da segurança. Entendi. Nem tudo é conta. Nós não podemos dizer que todas essas problemáticas são reflexos nossos. Pode ser, eu digo muito no quartel, isso a conta não é nossa, tá? Isso aqui tem outras pessoas nesse todo esse sistema que tem que ser chamado a responsabilidade também. Essa questão de dependentes químicos, moradores de rua, nós podemos ter participação, mas esse problema não somos nós que vamos sanear. Agora, comandante, eu agora como cidadão, aí eu tenho certeza que você também reflete enquanto cidadão sobre isso, né? Poxa, a gente vê um morador de rua, a gente vê um dependente químico, muitas vezes a gente o ignora, né? Como cidadão, aí a gente pensa, tudo bem, a gente pode fazer alguma coisa para esse cidadão ou não, né? Já tive amigos que sofreram muito por ajudar pessoas desse tipo e tem histórias que o senhor vai saber quais são. Eu não vou falar no ar para não expô-los, mas sofreram demais por ajudar pessoas desse tipo. Eu posso dar uma dica só, até porque essa demanda com moradores de rua, novamente, não é demanda de segurança pública. Eu não tenho o que fazer com morador de rua. Eu, segurança pública, não tenho o que fazer com moradores de rua. Mas eu tenho um ponto que eu não tenho dúvida nenhuma que isso todo cidadão deve fazer. Quer ajudar, a pior ajuda que vai afundar aquele cidadão e vai comprometer a segurança da cidade, vai comprometer aquele que está ajudando, a pior ajuda é a esmola. A esmola é, sem sombra de dúvida, a pior ajuda. Por que é a pior ajuda? A esmola faz com que aquele cidadão ele se mantenha naquele ciclo vicioso. Via de regra, esse sujeito é um sujeito dependente químico. Aquela esmola, senhores, jamais vai ser utilizada para comprar alimento. Ela é utilizada para comprar droga. Então essa esmola faz com que ele permaneça no ciclo vicioso do crack, geralmente é do crack. Então a esmola não é caminho. O poder público oferece várias condições de alimentação, de vestuário, de higiene para o sujeito. Nós temos aí na cidade as casas de passagem, centro pop, entre outros instrumentos públicos para que esse sujeito tenha uma condição de se alimentar, de se banhar, de trocar de roupa. Aquela esmola não é utilizada para comprar comida. Não se sensibilize com o cartaz "me dê dinheiro que eu tenho fome". Eu tenho fome. Inclusive nós temos um sujeito, nós conseguimos prender esse sujeito, que deu muito problema aqui na cidade, muito problema, aqui na área central, aqui inclusive nessa região aqui onde está o prédio da rádio, era um sujeito que nós tínhamos o apelido dele, Tenho Fome. O nome que corria nos nossos grupos policiais é Tenho Fome. Por quê? Porque ele tinha um cartaz que o nome dele, que o cartaz estava redigido Tenho Fome. E o Tenho Fome, ele passava o dia perambulando pedindo esmolas, altamente dependente químico, e à noite ele realizava arrombamentos em estabelecimentos comerciais. E ele não arrombou 1, 2, 5 ou 10, foram dezenas de estabelecimentos comerciais. Aí você vai perguntar, Léo, como é que você sabe? Eu vou falar agora pelos meus policiais, que eles já sabiam exatamente quem era, e as imagens dos estabelecimentos comerciais apontavam, foi o Tenho Fome. O Tenho Fome que vários estabelecimentos comerciais furtava, e ele era aquele furto do tipo arrebentar uma vidraça para levar 50 centavos que estava sobre a caixa. E esse sujeito, ele passava o dia pedindo esmola. Fome. Ainda ganhava dinheiro? Ganhava dinheiro durante o dia de forma, entre aspas, lícita, de forma que alguém de forma voluntária entregava, e durante a noite subtraía. Ele praticou, eu não sei se ele ainda está recolhido, ele foi recolhido porque ele praticou um roubo e foi preso, não faz muito, final do ano passado, não sei se ainda está.
E então, um conselho, uma dica talvez, na verdade não é um conselho, é um pedido, não dê esmola. Não dê esmola para esse cidadão. Às vezes é difícil pro cidadão, né? Às vezes pro cidadão é tão pouco, ele imagina que aquilo vai... E a gente sabe também de casos do pessoal trocando a própria comida que ganhou por droga. Dois pontos, então. Você já trouxe esse ponto aí, é válido. Primeiro, nós estamos em um estado, em uma cidade que você tem emprego. É o pleno emprego. Certamente alguns dos seus ouvintes aí são empresários, comerciantes, são alguém empregadores, certamente vai dizer assim, não, eu tenho vaga na minha empresa, no meu comércio, eu tenho vaga. Ou seja, se você quer ganhar dinheiro de forma lícita, você consegue. Primeiro ponto. Segundo ponto, comida que é doada, nós cansamos de receber, de ver a comida que foi adquirida e ser trocada por droga. Semana passada, aproximadamente, eu fui com policiais militares fazer uma ronda na região dos Trilhos. E... Bom, lugar... o olho do furacão. E um policial lá encontrou, a gente abordou alguns sujeitos e encontramos lá alguns pacotes de alimentos. E o policial, coronel, isso aqui é que eles ganharam e trocaram por droga. Esse ponto aqui é um ponto de droga, de fato, a gente constatou era um ponto de droga. O sujeito ganhou alimento aí que foi pedindo em mercado, padaria, etc. Aquele alimento ele foi lá e trocou por entorpecente. Eu vi um vídeo de um cara lá falando sobre o golpe da fralda em Florianópolis. Você chegou a ver isso aí, comandante? Não. Cara, e o cara vai, e não é Floripa, é um golpe meio que nas grandes capitais. O cara pede dinheiro, compra uma fralda, vende a fralda pra alguém, entendeu? E o cara faz daquilo um negócio durante o dia. O cara ganha R$1.000 por dia. Tranquilamente. Tranquilamente, o marginal ali brincando com a bondade das pessoas. Com a bondade das pessoas, e esse dinheiro sempre voltando para o tráfico, né? Ele vai ganhar esse dinheiro para utilizar, para comprar droga. Então não é caminho. Hoje, se o cidadão quer ajudar um morador de rua, um dependente químico, procure encaminhar ele para os órgãos de assistência social para retirá-lo desse ambiente. Agora, sem sombra de dúvida, a esmola, ela mantém o sujeito naquele ambiente. Lembrando que muitos desses moradores de rua são criminosos. Não deixamos nos levar tão somente pelo nosso espírito solidário, humanitário, de que esse sujeito ele não pratica crime, ele pratica dezenas de crimes. Olha só, o Fernando Choque tá mandando um abraço pro senhor aqui. Mano, orgulho dos nossos policiais, um ótimo trabalho, um abraço pro coronel. Quem tá mandando aqui, Adriele Crepaldi tá mandando um abraço pro senhor aqui. Comandante, não dá tempo para mais nada, só para lhe agradecer, sempre um prazer recebê-lo aqui. Os microfones da 92 estão abertos ao senhor e à PM, né? Isso aí acho que já todo mundo já sabe, né? Nós somos grandes amigos da PM, com certeza uma voz para a segurança pública aqui em Criciúma e toda a região. Muito obrigado, meu estimado amigo Mano Dal Ponte. Sempre é um prazer estar conversando com um amigo. Sabe o quanto que eu gosto de estar levando para a comunidade informação sobre segurança pública. Nós, enquanto servidores públicos, nós temos, não é nem a prerrogativa, é a obrigação de prestar contas para o cidadão. Então eu, sempre que possível, estarei prestando contas daquilo que nós estamos fazendo, apontando o dedo para aquilo que eu entendo que está equivocado. Bom demais, comandante, comigo aqui, comandante Mário, né? Da Polícia Militar aqui de Criciúma, um grande prazer recebê-lo aqui. Tenente Coronel da Polícia Militar de Santa Catarina, comandante do 9º Batalhão, eu sempre confundo isso, é muito número, comandante. É 9º, é 6º, a minha cabeça ela já não funciona direito esse negócio aí. Mestre em Direito, professor da Unesc, né? Um grande amigo aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos humanos. A música